Olá, tudo bem com você? Hoje, nessa videoaula, a gente vai falar sobre os verbos de enunciação, ou seja, sobre a maneira como a gente enuncia uma frase, seja perguntando, afirmando, respondendo, enfim. Bom, para a aula de hoje, eu trouxe o exemplo de uma pequena narrativa para que a gente consiga ler os diálogos, ler a história e encontrar todos os verbos de enunciação que aparecem. Vamos lê-la, então, e depois voltaremos para o conteúdo do vídeo. O nome da narrativa que eu trouxe para usar de exemplo é A Cigarra e a Formiga, uma fábula. Ela começa assim. A cada bela estação do ano, uma formiga incansável levava para sua casa toda a comida que encontrava. No inverno, tinha bastante. Uma cigarra, que ficou só cantando todo o verão, viu que não tinha o que comer. Quase morrendo de fome, a cigarra foi até a casa da formiga e suplicou por um pouco de alimento. Minha amiga formiga, por favor, me dê um pouco de alimento, estou morrendo de fome, implorou a cigarra. A formiga, vendo aquela pobre coitada, perguntou o que ela havia feito durante todo o verão, que não tinha o que comer. No verão, cantei. O calor não me deixou trabalhar, respondeu a cigarra. Cantou, cantou muito e muito me alegrou enquanto eu trabalhava. Venha, entre e se proteja do frio. Temos comida de sobra, disse a formiga. Bom, essa narrativa possui alguns verbos de enunciação que a gente pode usar de exemplo para a aula de hoje. Porém, antes que a gente encontre cada um deles, vamos ver o que entendemos da história? Bom, existem alguns elementos na narrativa que fazem a gente compreender melhor o que se passa na história. Sendo uma história de uma cigarra e de uma formiga, talvez o cenário seja um jardim. Os personagens, como a gente viu, são a cigarra e a formiga. E o conflito, ou seja, o problema da história, é a fome da cigarra. E a solução desse problema se dá quando a formiga ajuda a cigarra. Além destes elementos de narrativa, existe também um quinto elemento que costuma aparecer nas histórias que a gente lê. Esse elemento é o ponto de vista, ou seja, a maneira como a gente enxerga o que está acontecendo, pelo ponto de vista da cigarra, pelo ponto de vista da formiga. Além disso, a história é contada pelo ponto de vista do narrador, ou seja, é como se o narrador assistisse a cigarra e a formiga e depois contasse para a gente o que aconteceu. No primeiro parágrafo, a gente consegue ler a frase: Uma cigarra, que ficou só cantando todo o verão, viu que não tinha o que comer. Bom, pelo ponto de vista do narrador, a gente consegue compreender a história. Porém, o ponto de vista muda de história para história. Vamos encontrar os verbos de enunciação nesse pequeno texto e, então, vamos perceber como eles aparecem nas frases. No segundo parágrafo, a gente tem uma fala da cigarra. Ela diz: Minha amiga formiga, por favor, me dê um pouco de alimento, estou morrendo de fome, implorou a cigarra. Bom, nesse trecho, a gente consegue perceber que existe um pedido por parte da cigarra. Ela pede para a formiga que a ajude. No final dessa frase, a gente consegue ler: implorou a cigarra. Ou seja, depois da fala da personagem, temos um verbo de enunciação, indicando para a gente o que a cigarra acabou de fazer. No caso, ela implorou para a formiga que a ajudasse. Já no terceiro parágrafo, a gente não tem uma fala da formiga, mas o narrador diz para a gente o que ela fez, o que ela falou para a cigarra. A gente consegue ler. A formiga, vendo aquela pobre coitada, perguntou o que ela havia feito durante todo o verão, que não tinha o que comer. Bom, a partir desse parágrafo, a gente consegue perceber que, logo depois do pedido de ajuda da cigarra, a formiga pergunta para ela o que ela fez todo o verão. No último parágrafo do exemplo que eu trouxe hoje, a gente tem mais uma fala da cigarra e mais uma fala da formiga. Na primeira fala, a gente tem a cigarra dizendo: No verão, cantei. O calor não me deixou trabalhar, respondeu a cigarra. O trecho respondeu a cigarra indica para a gente o verbo de ação da personagem. Ela dá uma resposta para a formiga. Ela respondeu. É nessa pequena frase que a gente consegue compreender com mais clareza, conforme a gente vai lendo a história, o que cada personagem
desempenha no discurso, ou seja, o que cada um diz, o que cada um quer dizer ao perguntar, ao responder, ao afirmar alguma coisa, enfim. Por último, a gente tem a fala da formiga, fechando a história. Ela diz assim: cantou, cantou muito e muito me alegrou enquanto eu trabalhava. Venha, entre e se proteja do frio. Temos comida de sobra, disse a formiga. Essa última frase, disse a formiga, diz pra gente, como as outras, qual verbo de ação a personagem desempenhou. Ela, no caso, agradece pela cantoria e convida a cigarra a entrar, ajudando-a. Bom, além dos verbos de enunciação que a gente encontrou nesse exemplo, e além também dos elementos dessa narrativa, conseguimos perceber também que essa história possui o ponto de vista de uma terceira pessoa, ou seja, não é a cigarra nem a formiga que estão contando a sua própria história, é uma terceira pessoa que está contando a história delas, o narrador. Hoje, nesse vídeo, nós falamos dos verbos de enunciação. Aprendemos o que são eles e percebemos a sua importância dentro de um texto, dentro de uma narrativa. São com os verbos de enunciação que a gente consegue compreender, perceber com mais clareza, com mais precisão, o que está acontecendo na história. Um verbo que enuncia busca dizer para a gente, busca mostrar para a gente alguma ação que acabou de acontecer ou que vai acontecer na fala de um personagem. Se ela vai perguntar, se ela vai responder, se ela vai afirmar, replicar, argumentar, implorar, enfim. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo, então, tudo bem? Até lá e bons estudos!